pastor Alexandre, palavra poderosa. E eu vou aproveitar, irmãos, também, por causa da hora, já vou entrar na mensagem aqui. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. Pode ficar assentados mesmos. 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 a 6, depois eu vou ler o 18 e 19, vocês me acompanham, por favor, na leitura. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Gisel e Abigail de Carmelo, a que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Versículos 18 e 19. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Senhor, eu quero te engrandecer nesta hora pela tua palavra que foi lida. Agora fala conosco, trata conosco como família, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a nossa mente esteja preparada, nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: a família sob ataque. A família sob ataque. Esta é a palavra que eu quero estar refletindo com vocês. Esta passagem, irmãos, ela nos conta a história de quando os amalequitas, então, atacaram a Ziclag e colocaram fogo na cidade. E não só isso, mas levaram cativas as famílias de Davi e de seus valentes e de todo aquele povoado que ali estavam. Pois o projeto do inimigo, dos amalequitas, era de destruir a família de Davi, de todos aqueles que estavam ali em Ziclag com ele. Ao longo da história, nós sabemos que Satanás vem continuando agindo da mesma forma. O projeto de Satanás, evangelista Everaldo, MT, continua sendo o mesmo. Qual, apóstolo? O projeto de destruir as famílias. Ele não desiste. A função dele, como nós sabemos, é roubar, matar e destruir. E ele continua com as mesmas artimanhas. E por essa razão, Vitão, ele tem mobilizado os sistemas deste mundo para desestruturar e destruir a vida familiar. Para isso ele tem investido tempo e estratégias a fim de executar os seus planos. Diante disso, amados, nós precisamos, como igrejas do Senhor Jesus, como igreja do Senhor Jesus, estar muito, mas muito atentos, porque a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Então, é preciso estarmos muito ligados em todo o tempo, principalmente nós cristãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós temos, se buscarmos o Senhor, a sensibilidade e o discernimento para perceber todas as coisas, todas as ações do inimigo. Portanto, o diabo está esperando somente uma oportunidade para minar e destruir a nossa família. Ele não precisa de muito. Ele é como um rato. Basta apenas uma brecha que ele entra. Por isso que nós cristãos precisamos estar atentos, porque ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, esperando só uma oportunidade. E quando eu cito esse texto, eu sempre trago essa ilustração para nos fazer entender o quão sério é isso, de quando você assiste esses documentários sobre o mundo animal, que você vê lá, por exemplo, um leão à espreita. Ele está ali, ele está naquele ambiente, né, onde tem ali às vezes búfalos, tem hienas e outros tipos de animais, e ele vem, fica olhando da distância, e ele fica ali baixinho, né, se abaixa, algumas vezes ele fica em pé mesmo, vai para lá, e fica só andando, esperando a oportunidade. E geralmente, né, quando um desses animais que ele está olhando como presa fica sozinho, ou o mais fraco, né, ou o menor, ele vai lá na oportunidade, na brecha, parte para cima e uau, bocanha. E é exatamente assim que ele fica, né, Satanás, bramando como leão, porque ele te odeia, ele me odeia, ele odeia a nossa família, e ele só quer uma oportunidade, então, para vir e nos destruir. Foi isso que os amalequitas fizeram. Aproveitaram que Davi e seus valentes deixaram suas famílias sozinhas, indo até o rei dos filisteus, e ali aproveitaram a vulnerabilidade e atacaram. Como lemos no texto, diante do ataque que sofreram, Davi e seus valentes choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E choraram mesmo, choro de desespero, de grito. Não vou fazer cena hoje não, porque o tempo não dá para brincar um pouquinho. Não ia chorar também aqui, igual de chorar. Mas a Bíblia diz que eles choraram muito. Choraram, eles gritaram, até não ter mais força, porque só quem perde um filho, quem perde uma família, sabe a dor que é. E talvez aqui eu estou falando para pessoas que perderam. Satanás encontrou brecha e destruiu o casamento, destruiu a família, ou ele está tentando fazer isso. Ele já tentou comigo também. Mas para a glória de Deus ele foi derrotado, aleluia. Agora veja bem, queridos, o texto diz que ele chorou, gritou, até não ter mais forças. E aí não teve como não lembrar da mensagem de domingo. E eu não sei quem já colocou em prática o que foi pregado domingo. Eu não sei se você já mudou a sua postura para ter a oração como estilo de vida para você. Porque se você não colocar em prática o que você recebeu domingo, não tem vitória nas batalhas, não tem vitória sobre a ansiedade e tudo aquilo que foi ministrado. E lembra lá de Josafá? A Bíblia diz que diante da multidão, ele teve, quem lembra? Quem lembra, irmãos? Domingo, preguei domingo. Ei, Jesus. Vocês não lembram, irmãos?
Meu Deus. Ou eu sou muito ruim pregando, ou vocês são muito ruins recebendo. Eu espero que eu seja ruim pregando, porque aí a culpa é minha. Então assiste de novo, irmão. Uma pergunta tão simples dessa do que você ouviu, mas eu vou te lembrar então. A Bíblia diz que quando chega a notícia para Josafá, olha Josafá, uma multidão vem contra você. A Bíblia diz que ele teve medo. Fala medo. Falei medo, irmão. Ele teve medo. Aí o texto agora aqui, de Davi, que chega, eu não encontro ninguém, cidade queimada. Diz que ele chorou, que ele gritou, que ele chorou até não ter mais forças. E aí eu endosso o que eu disse no domingo. Isso aqui é humanidade, não há problema nenhum, irmãos, você ter medo de alguma coisa. Não há problema nenhum você chorar quando perder algo. Tu quer uma coisa, uma imbecilidade. Uma imbecilidade, irmãos. É alguns pastores, às vezes, no enterro. Não chora, não. Como que o cara morreu lá, que você conhece, que você é amigo, a tua mãe morreu, seu pai morreu, está lá sepultando, como não vai chorar, irmão? Aí tem que lembrar ele que Jesus, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, seu amigo, chorou. Jesus chorou. Inclusive é o melhor texto, acho, da Bíblia. E Jesus chorou. Hã? Não, menor. É o menor versículo. E o que eu falei? É, menor versículo. Tá ligado, cara? Menor versículo. E Jesus chorou. Agora, a gente aprende com Josafá e aprende com Davi que nem Josafá e nem Davi ficou só com medo e só chorando, irmãos. Ambos fizeram a mesma coisa. Se pôs a buscar ao Senhor. Eu não li, mas se você ler o versículo 8, ele vai fazer o seguinte, ele chora, não tem mais força, chorou tudo que tinha que chorar. E ele sabia que só chorar não ia trazer a sua família de volta. Não ia mudar aquelas circunstâncias. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Só chorar, meu amigo, só chorar, minha amiga, não vai mudar a tua história. Aliás, você vai até perder mais. É por isso que Deus, usando Salomão, disse: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Você pode chorar, você pode espernear, você pode ficar com medo, mas lembre-se que o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar qualquer circunstância. Aleluia! E Davi vai lá e consulta, ele fala para o Senhor: Senhor, se eu for contra eles, eu vou obter vitória? E Deus fala para ele: sim, Davi, pode ir lá. Pode ir lá restaurar, pode ir lá trazer de volta a sua família, as outras famílias. E você viu que o negócio ficou estreito para ele, que depois de todo mundo chorar, todo mundo queria matar ele. Os valentes de Davi queriam matar ele por conta que, devido a eles terem saído, as famílias foram saqueadas e levadas. Então, amados, diante dos ataques do diabo à nossa família, podemos até chorar, faz parte, mas temos que agir e ir além do choro. A exemplo de Davi, temos que nos fortalecer no Senhor, buscar a sua direção e se levantar em contra-ataque, a fim de resgatar a nossa família. Como crentes em Jesus, temos autoridade e poder, no nome de Jesus, para contra-atacar e vencer essa batalha, pois somos valentes do Senhor. Fala para quem está ao seu lado, se você é um valente do Senhor. Fala, no nome de Jesus, você tem autoridade
e poder para se levantar contra o seu inimigo que está tentando destruir a sua família. Fala, então não fique só chorando. Se levante, haja, vai restaurar e resgatar a sua família. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Lembra, eu já contei aqui algumas vezes. Em uma das vezes que o inimigo tentou me separar eu e a pastora, nós tínhamos tido um desentendimento e falamos, acabou, não dá. E aí eu tinha um compromisso, e quando eu estou indo para o compromisso, eu ia para o centro da cidade, então eu tinha que pegar o metrô, mas eu fui de carro até a Pavuna, para estacionar em algum local lá e pegar o metrô. E quando eu peguei meu carro, estou indo para o metrô, porque no fundo a gente sabe que é a ação do inferno, ainda que eu pudesse ter dado brecha, ela ter dado brecha, ou os dois deram brecha, não importa, mas o que a gente sabe é que o inimigo quer destruir o lar, a família. No meu caso, ele não só queria destruir a minha casa, ele queria destruir o ministério, porque o ministério fica abalado com um casal de pastores que se separam, não importa qual seja a razão. E aí, depois do pega para capar, indo para lá, vem a lucidez. E eu fui, irmãos, daqui até a Pavuna. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai destruir meu casamento, você não vai destruir a minha família, você não vai destruir o meu ministério. Senhor, haja em nosso favor. Onde eu estiver errando, me ajuda a melhorar. Onde minha esposa estiver errando, ajuda ela a melhorar. Trata com cada um de nós. E eu fui orando, irmãos, daqui até a Pavuna, guerreando, porque eu sabia que, como eu disse, ainda que nós tivéssemos dado uma brecha, havia uma ação do inferno. O maior inimigo que queria ver meu casamento acabar era o próprio inimigo, o diabo. E de repente a pastora me liga, fala comigo como se nada tivesse acontecido. Aí voltei para casa à noite, estava tudo bem, vamos conversar aí. Capeta do inferno. Então não fique só chorando, irmão. Não fique só chorando, irmã. Primeiro, está dando ruim? Está perdendo? Já perdeu? Primeiro, não acusa o outro, não. Não põe a conta na outra, não. Primeiro vê você, onde você errou. O que você cooperou para chegar nesse resultado? Lembra da mensagem que eu preguei sobre família, sobre semeadura? Se você está colhendo o que você não está gostando, é porque você está plantando o que não era para plantar. Porque você colhe o que você planta. E se você sabe que colheu no amargo, está colhendo no amargo, agora, irmão, chupa essa manga aí. Sem açúcar. Amarga mesmo. Então vai até verde. Agora, Deus é poderoso para mudar a história. Agora, se você sabe que você tem culpa no cartório, ou o maior culpado é você, então, primeiro, se quebrante diante do Senhor, e se tiver que se humilhar para o cônjuge, se humilha. Se humilha. Que só ficar chorando não resolve. E depois vai orar. E se humilhar e não resolver, deu mole, fez o que não deveria fazer, aí vai para a oração e espera em Deus, irmão. E se não restaurar, apóstolo? Aí, filho, deu mole. Porque tem horas que a gente toma atitudes, escute o que eu vou falar para você. Tem hora que a gente toma atitudes que o prejuízo é irreversível. Nem sempre vai ter restauração. E se não tiver restauração? Acabou a vida? Não. É só não ser mais prego de novo, né? Nem prega. E agora aprendeu com o erro. Mas Deus é o Deus da restauração. Na maioria das vezes tem restauração. Depende da situação, do tamanho do problema.
depende da maneira que você vai lidar com a situação. Mas o que está em questão aqui é: não fique só chorando, haja, clame, busque o Senhor, ore, melhor tem que melhorar. Aí Deus vai mudar a situação. Então é muito importante que você contra-ataque. Saia, né? Passa um momento ali da dor, do choro, do medo, não tem problema. Mas não deixa as circunstâncias te afundar mais. Reaja, contra-ataque, em nome de Jesus. Diante disso, ovelhas, é muito importante buscarmos conhecer e discernir os ataques que o inimigo tem feito em nossos dias contra as famílias. E à luz da palavra de Deus, nos revestir da armadura de Deus e contra-atacar. E aí, diante disso, eu quero compartilhar então com vocês alguns ataques que o inimigo tem feito a fim de neutralizarmos toda a ação do inferno contra a nossa família. Eu sei que somente nesta introdução Deus já tratou aqui, já começou a falar com o outro, já começou a dar respostas, mas eu quero também aqui trazer para nós alguns ataques que têm acontecido do inimigo contra a família. E a primeira que eu quero abordar é ataque às crianças. O inimigo tem investido pesado contra as nossas crianças, através da escola, da TV, por meio de séries infantis, ou os canais de streaming, né? Através da internet, jogos. São artimanhas que Satanás tem usado para alcançar as nossas crianças. E aí, amados, há uns 30 anos atrás, a gente via muito se falar no meio cristão de mensagem subliminar. E vários filmes da Disney, por exemplo, infantil, tinha muitas mensagens subliminar, que são aquelas mensagens que não estão claras, não são fáceis de perceber. Por exemplo, eu acho que é o Rei Leão ou é o Madagascar, por exemplo, um dos dois. Tem uma cena, vou te falar que vou dar um exemplo aqui de uma mensagem subliminar. Tem uma cena que eles estão lá na praia, lembra lá? Quem viu lá o filme, está na praia, os animais, aí eles brigam, aí faz uma faixazinha no meio, lembra? Aí fica a zebra para um lado, o leão para o outro, né? Aí de repente tem lá uma confusão, aí muitos não percebem, mas atrás deles tem escrito assim: help, socorro. Viu assim, em inglês. Help, socorro. Aí de repente, quando eles vão brigar, aí tem uma hora, acho que é o leão, não sei se é o leão, mas eu acho que é ele bate assim no chão, assim, ó. Pá! Quando ele faz isso, a palavra help, o P se desfaz e vira hell. Você sabe o que é hell em inglês? Inferno. Mensagem subliminar. Porque está atrás da cena. Só que eu e você, que somos adultos, às vezes a gente não percebe. A cena é muito rápida, mas a criança percebe. Vocês dizem, a pastora ficou impactada. A sobrinha dela, tem quantos anos? Manu, 4 anos. 4 anos. Ela estacionou em Caxias, ela estava junto. Aí a pastora estacionou o carro num lugar que ela não tem o hábito de estacionar. E a menina tinha ido a primeira vez com ela em Caxias, eu acho. Aí ela parou assim, a pastora parou como assim, calma aí. Onde eu coloquei o carro? Gente, ela nem falou nada. Aí a Manu, ô tia, não, o carro está para lá. Menina prodígio. Porque ela não falou assim, ué, onde eu deixei o carro mesmo, hein? Não. Ela percebeu que ela parou para lembrar onde colocou o carro. Aí ela falou, não tia, é para lá. E ela estava indo para lá. Para você perceber como a criança percebe. Oh, ficou bonito esse negócio, né? Para você perceber que a criança percebe, muito facilmente, por causa da tal da massa cinzenta, que faz com que a criança perceba mais. E claro que tem criança que tem a percepção mais aguçada.
Agora estavam indo levar ela estava levando ela para casa. Aí quando chegou lá no Gramacho, aí a pastora, e agora eu não lembro se eu tenho que ir para a esquerda, se eu tenho que manter aqui, eu subi um viaduto. A Larissa, né? Eu não lembro agora se tem que subir o viaduto ou se tem que... Não, a Larissa afirmou, né? A Larissa falou assim, tem que subir viaduto, mãe. Ela, não é para subir viaduto, não, é por aqui. 4 anos, irmão, 4. Satanás sabe que as crianças têm essa capacidade. Aí lá atrás, ele usa muito mensagem subliminar. Só que agora acabou esse negócio, irmão. Não tem mais mensagem subliminar, não. Agora é escrachado. Pega um monte de desenho que está na Netflix, tudo lixo. Ei, pai, mãe, meu Deus, você vai apanhar. Então deixa eu primeiro começar a te bater. Os pais não podem transferir e negligenciar a educação dos seus filhos, pois Satanás já se infiltrou na educação regular. E quando eu falo de educação regular, eu estou falando que é uma escola secular, ela não é segmentada, ela não é uma escola confessional. Então ela é regular, ela está, seja ela privada ou pública, ela não está segmentada a uma religião. Então ele já atuou no ensino, na educação secular. E aí muitos professores, ao invés de ensinar somente as matérias elementares, estão doutrinando as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, somente aí quando chega na faculdade está pior ainda, com ideologias contrárias à palavra de Deus. Dentre elas, desconstruindo o padrão bíblico da família patriarcal, ou seja, homem e mulher que casa, e ali, através do relacionamento, geram filhos. Este é o padrão de Deus. O padrão de Deus para formar uma família é casamento de um homem e de uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Mas agora eles dizem que tem diversidades de família. E diz que é normal. Aí esses desenhos que eu estou falando, essas séries infantis, estão exatamente ensinando que não existe apenas um padrão de família. Pode se formar família com pessoas do mesmo gênero. Isso vai contra, irmãos, a palavra de Deus. E os nossos filhos, muitas vezes, estudam nessas escolas. E a pergunta é, você tem olhado o caderno do seu filho? Você tem procurado saber o que o professor está falando, ensinando dentro de sala? Você pergunta ao seu filho o que ele aprendeu lá na sala? Ou você deixa a vida me levar, a vida leva eu e meu filho ao mesmo tempo? Para você blindar. Porque às vezes você não pode colocar numa escola segmentada, uma escola com confissão religiosa. Mas você pode sentar com ele e ensinar a blindar. E eu já disse, ensinei minhas filhas numa escola confessional, através de um sistema de ensino, ela fazendo o 6º ano, ou 7º, né? 6º ano do ensino fundamental, estava lá para você escrever, né, falando sobre as matrizes africanas, você tinha que escrever o nome das entidades espíritas, Iemanjá, Pombagira e outros que tinham lá, e a criança tinha que escrever o nome e depois estudar aquilo ali para poder fazer o teste e a prova. Então, quando ele começasse a falar assim, Iemanjá, 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 Pombagira, 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 ele estava fazendo, sabe o que, irmãos? Uma invocação. Um ataque do inferno nas nossas crianças, nas nossas casas. E um monte de crente fazendo nada. Os pais fazendo nada. Aí, meu amado, minha amada, se você não ensinar, o diabo vai usar alguém para ensinar. Só que vai ensinar totalmente errado. Aí depois você vai ficar assim, não entendi nada, eu sou crente, eu criei meu filho na igreja,
Primeiro, que quando você vem para a igreja, você deixa ele, quando não vai para o espaço infantil, lá para o espaço kids, você deixa ele com o celular na mão. Você não ensina ele a prestar o culto. E aí deixar ele com o celular na mão ainda com coisas que não são espirituais. Então deixa eu dizer uma coisa para você, pais cristãos, hoje existem programação infantil com conteúdo bíblico, desenhos bíblicos. A própria Manu, a nossa sobrinha, ela, em termos de programação, a maior parte do que ela assiste é palavrinhas, como que é? 3 palavrinhas, até sei já, né? Porque fica lá sempre lá em casa. E outras programações, desenhos bíblicos, com perguntas bíblicas. Esses dias há 4 anos, Jesus morreu e ressuscitou, sim ou não? Ah, sim. Algumas ela acertava, algumas errava, às vezes ele ajudava ela. Então existem também conteúdos bíblicos que vai ensinar o seu filho a ser alguém na vida, que vai blindar o seu filho, a sua filha, de não estar sofrendo esses ataques, e depois cresce, aí diz assim, mãe, eu não quero saber mais de igreja, não quero ir para a igreja, e você vai ficar com cara de querendo entender por que o seu filho não quer vir para a igreja. E eu posso te ensinar o que eu estou te ensinando, porque eu tive esse cuidado com as minhas. Elas não estão aqui porque foram obrigadas a estarem aqui. Eu nunca obriguei as minhas filhas a ser crente. Vir para a igreja até uma certa idade, tinha que vir mesmo, não dava para ficar em casa. Mas com tudo isso, eu sempre ensinei. Não se batizaram porque falei que tinha que se batizar. Não aceitaram Jesus porque eu falei que tinha que aceitar. E quando aceitou Jesus, que não foi nem aqui, foi numa programação infantil de uma outra igreja, aceitaram Jesus, chegou uma certa idade, pai, eu quero me batizar, tá, você quer se batizar por quê, bicho? Senta aqui comigo. Quem é Jesus para você? E papai, então tá bom. Agora você vai se batizar por quê? Porque você é filho do pastor? Não, porque eu entendi, pai, que Jesus é Salvador, então tá bom. Soltou o cinto, né? Pronto, resolve. Eu acho que é profético esse negócio, irmão, ó. Pronto. A pastora foi sábia agora. Aplauda o Senhor. Para quem está aí na live, o meu cinto soltou, aí é profético. É para dar uma lapada aqui no pai. Irmãos. Quero ver se vocês estão com vontade, meu. Ei, Jesus. Deixa aqui, gostei da ideia, mulher. Eita, Jesus. Ó. Não tem problema não. E aí, amados, tem pais transferindo para o professor e para o espaço infantil das igrejas. Tanto os professores, uma vez que esteja fazendo o trabalho corretamente, que é ensinar as matérias, e a igreja vai ser um cooperador seu para ajudar o seu filho a ser alguém na vida. A gente só vai ensinar, mas quem vai educar é você. O educador do seu filho não são os professores, nem pastor, nem as geradoras de avivalistas aqui da Betel, aleluia, glória a Deus. É você. Agora, você é exemplo na oração? Você é exemplo na devocional, de ler a Bíblia e estudar a palavra? Então mude, porque ele vai te cobrar. E o Ministério Infantil está fazendo um trabalho agora excelente. Porque agora a ideia é que somente nós estamos fazendo essa transformação no nosso Ministério Infantil, onde agora as crianças estão se reunindo com os pais, fazendo atividades com os pais em casa. E vai melhorar muito mais, irmãos. É por isso que a gente precisa mesmo, irmãos, com essa palavra do Alexandre. Esse ministério é um ministério sério, irmãos. Não dê ouvidos à voz de Satanás. Invista nessa obra. Nós temos que aumentar esse templo. Temos que fazer a igreja da criança aqui. Nós vamos ter salas para especial. Nós vamos investir pesado. Vocês vão ver que esse ministério não é brincadeira.
Esse ministério começou do zero, sem nada, sem ajuda financeira, nem de igreja. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. E Deus está fazendo acontecer. Então é dever dos pais cristãos ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor, conforme Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Se você não ensinar, ele tem a possibilidade de se desviar. Então ensine. É importante dizer que os pais darão contas ao filho de ao Senhor, vai dar contas ao Senhor de cada filho. Pois em Salmo 127:3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor. Tem muito pai que vai ter que prestar conta com Deus. A maior parte de filhos e filhas que se perdem. Aliás, mas eu vou ser radical. Eu vou correr esse risco de ser radical. Todo filho e toda filha que se perdem é porque o pai e a mãe negligenciou a paternidade e a maternidade. E se não for cristão, o risco é pior ainda, porque às vezes você tem até uma família que não é cristã, tem princípios e valores que são bons, dá uma boa educação, ensina, e as crianças viram adultos e pessoas boas. Não pensa você que é só no meio da igreja, não. A salvação é outra história. Mas tem. E dá banho em muitos familiares de crentes. O negócio é sério demais. Só que a gente não pode ser menos. Não que eu não estou falando de ser mais no sentido de melhor do que o outro. Mas ser mais, porque se quem não tem a obrigação de seguir a palavra faz alguma coisa, nós temos que fazer mais ainda, irmãos. Então nós vamos dar conta dos nossos filhos para Deus. Eles não são nossos. E por isso ele disse: ensina, instrui. A palavra ensinar, de Provérbios 22:6, no hebraico significa dedicar. Portanto, como pais, precisamos dedicar tempo em ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que o caráter deles sejam formados à luz do caráter de Cristo. Com isto, levaremos nossos filhos a terem a mente de Cristo e livraremos eles das influências malignas deste mundo. Os pais devem motivar seus filhos a buscar ter um relacionamento íntimo com Deus e a buscar o batismo no Espírito Santo para que tenham experiências espirituais que nunca esquecerão. Com isso, se cumprirá o que diz Provérbios 22:6. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Até hoje, uma tem 22, vai casar, a outra tem 20. Até hoje, eu nunca fiz pressão, nunca fiquei enchendo o saco delas, mas de vez em quando, filha, você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito devocional? Ih, pai, estou dando mole. Então, melhor isso aí. Agora, quando eu falo para elas, elas sabem que tem um pai que ora, elas sabem que tem um pai que estuda a palavra de Deus, então eu posso falar isso para elas. E não sou aquela coisa como eu falei, eu não jogo um jugo nelas, mas eu procuro trazer a consciência. Eu falo: você dança, você canta. Se você não tiver vida com Deus, não tem unção para liberar. E eu vou ensinando, sem peso, trazendo consciência. Eu me dediquei e me dedico para ensiná-las. E tem funcionado para a glória de Deus, irmão. Vocês são testemunhas disso. E eu falava para elas: vocês já são baseados com o Espírito Santo? Não, pai, então busca.
busca o batismo, busca essa experiência. E elas foram buscando, foram batizadas, passaram a ter suas experiências com Deus. Eu não tenho dúvidas de que isso tem ajudado elas também, tanto ministerialmente quanto como cristãs, a se manterem firmes. Por quê, irmãos? Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Lembra, ó? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, você já sabe o texto, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Foram revestidos. Um crente sem o batismo com o Espírito Santo, ele tende a ter menos sensibilidade, ele tende a ter menos capacidade de guerrear no espiritual. Não é que ele não tem capacidade, não, eu estou dizendo que quando ele tem o batismo, as coisas se tornam mais, a vida espiritual, a sensibilidade, ela é mais aguçada, porque houve um revestimento. Então esse é um ataque nas crianças. Então pais, se despertem, quem tem crianças pequenas, olhe o que o teu filho está vendo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Monitore o seu filho, ensina. Na hora que vê uma coisa errada, não bata. Conversa primeiro. Primeiro conversa. Primeiro orienta. Depois, continua dando errado, dá castigo. Se não funcionar, aí vai entrar agora o que você vai ter que fazer. E eu me arrependi de não ter conseguido aqui pegar um negócio que eu me liguei. Esse cinto me deu uma ideia, irmãos. Ô, Jesus. Segundo ataque. Ataque à disciplina no lástico. Se tem uma outra palavra que eu quero que você preste atenção. Eu já vi que eu não vou conseguir pregar tudo aqui. Já vi que eu não vou conseguir pregar tudo que eu queria pregar. Mas preste atenção, paz, nisso aqui. Em nome de Jesus. Em nossos dias, existem questionamentos relacionados à aplicação da disciplina aos filhos. Lembra lá a lei da palmada? Não pode dar mais palmada no filho. O conselho tutelar se tornou mais um inimigo dos pais do que um amigo dos pais. Porque quer tirar a autoridade dos pais. Esse é um ataque que tem tirado a autoridade de disciplina dos pais. Por esta razão, muitos filhos crescem e se perdem. Por quê, irmãos? Porque não tem limite. Com isso, crescem desobedientes, desrespeitosos, não querem estudar. Um filho que diz que não quer estudar é negligência do pai e da mãe. E eu não estou falando para você que você tem que bater e obrigar ele a estudar, não. Mas senta, conversa, diga para ele a importância dele estudar. Que se ele não estudar, ele pode ter uma vida pior que a sua. E você quer que ele tenha um futuro melhor que o seu. Dá exemplos para ele. E às vezes você vai olhar para a sua família ou vizinhos e vai ter um mau exemplo e um bom exemplo. Aí vai servir de ferramenta para você. Ó, viu fulano? Fulano vive essa vida aqui porque nunca estudou. Mas olha como fulano vive, porque estudou. E você vai trazendo a consciência. Mas ele diz que não quer estudar, que não vai estudar, e você, tá bom. Aí não dá, irmãos. Tem alguma coisa errada que não está certa nesse negócio aí? Falei errado? Elas estão lembrando aqui quando eu ensinava elas. Aí chegou uma hora que eu tive que pagar a explicadora, que eu não tinha paciência. Mas fiz a minha parte. Tentei. Quando não deu certo, aí eu fui lá e busquei um recurso. Mas fui lá e fiz a minha parte. Não entreguei os pontos. Falei assim, eu tenho certeza que com a explicadora ela vai entender melhor que eu. Melhor que comigo. Né? E assim foi. Sim, aí a gente
sabe, de algumas outras dificuldades que, principalmente o TDAH, né, é uma coisa que é muito comum hoje na vida das pessoas. Então, a gente também tem isso, né? A gente, às vezes, por falta de conhecimento, a gente age de forma errada. O que tem hoje de crianças autistas que, por exemplo, os pais não querem aceitar. Está na cara que a criança é autista, a mãe não quer aceitar, o pai não quer aceitar. Aí prejudica a criança. Eu sei porque quando a gente teve a escola, a gente tinha que sinalizar para os pais com muito cuidado e mesmo assim eles não aceitavam. Achava que era até preconceito que estávamos tendo com seus filhos. Hoje, como isso infelizmente está muito comum, então há uma aceitação tanto da sociedade quanto também de pais hoje de filhos de autistas. E que o autismo, uma vez que os pais aceitam e começam a tratar, muitas vezes aquela criança pode, inclusive, ser alguém muito diferenciado na vida. Porque, geralmente, o autista, ele tem uma habilidade em alguma área. Então, é isso. E aí não querem estudar, não querem trabalhar. Aí a gente tem a tal da geração. Olha que coisa terrível que eu estou falando para você aqui. Não, é um ataque de muito tempo. E que não vai. Eu não vou falar para você de um dado aqui que algum órgão de pesquisa fez que daqui a tantos anos nós vamos ter uma geração chamada, quem lembra? É isso mesmo. Fala, meu filho. Geração zebra, ou Z. Deu zebra, irmão. Por que é geração Z? Porque não quer trabalhar. Quer viver às custas do pai, da mãe. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que é nos Estados Unidos, lá com 18 anos, o filho, ele é convidado a morar sozinho. Acho que 16, né? 16 ou 18 anos. Ele tem que morar sozinho. Aí a gente que tem uma cultura que mais, né, aconchegada, vai dizer, ai, que maldade, ai, meu Deus do céu, que pai é esse? Ele está ensinando o filho a ser homem. Ele está ensinando a filha a ser uma mulher de garra. Tem que trabalhar, irmãos. Tem que produzir. Senão não pode comer. Jovens, adolescentes que estão aqui, você tem oportunidade hoje que seu pai, seu avô, seu bisavô não teve. Hoje só não estuda quem não quer. Hoje só não aprende alguma coisa quem não quer. Hoje só passa fome no Brasil quem quer. Porque se você quiser ganhar dinheiro, eu já vi um Rios, talvez você viu também, um menininho pediu R$2 a alguém. Acho que foi R$2, ou foi R$1. Aí ele comprou 2 amendoins. 2 saquinhos de amendoim. Aí ele foi para o sinal, vendeu os 2 amendoim e fez 4. Aí ele foi lá, vendeu, comprou 4, vendeu e fez 8. Daqui a pouco ele tirou dinheiro para uma caixa. Ele começou de manhã. No final do dia, ele tinha vendido uma caixa e ainda ganhou 50 conto. Ó, maravilha. Mas você é preguiçoso. E teu pai e tua mãe é pior que deixa você, alimenta essa preguiça. Talvez ele nem seja, né? Ela seja preguiçoso e preguiçosa. Mas alimenta a tua preguiça. Irmãos, eu trabalho desde os 13 anos. Desde os 13 anos, já fiz tudo na vida. Já fui office boy, já trabalhei de venda, já trabalhei no Ceasa, já carreguei saco de batata. Não parece não, mas carreguei. Saco de batata, caixa de tomate, de caqui. Já entreguei muito caqui para o Terceiro Comar na aeronáutica ali na Vila Militar, no Campo dos Afonso. Vendia embalagem no Ceasa. Vendia roupa. Com 17 anos já estava montando uma empresa, só quebrei porque Deus me chamou para a obra. Quando eu fui falar para Deus que eu aceitava o ministério, eu falei assim, então tá bom, então vou quebrar você.
Aí depois eu montei uma equipe de venda para vender queijo. Eu vendia queijo, vendia requeijão e iogurte na rua com aquelas... Igual o Yakult fazia antigamente, lembra? Eu tinha, vendia. Já tive sacolão. Já trabalhei com carro a frete. Eu sou novo, irmão, calma. Deixa eu explicar, né? Eu sou novo. Agora escuta essa aqui. Escuta essa. Já trabalhei limpando os ônibus aqui da Flores, que você senta ali, faz esses negócios aí, vomita, E eu era o cara que, o seguinte, o cara vinha lavando e eu vinha enxugando. E aí, imagina, eu enxugava o irmão, que às vezes tinha uns resíduos, né? Mas às vezes passava o pano, achava um dinheirinho, ô, glória. Trabalhava de 7 da noite às 3 da manhã, amigo, na Flores. Foi um bom emprego para mim, irmão, sabe por quê? Você sabe que na Flores, ali na frente, tem uma muralha da bexiga, né? Sabe o que aconteceu comigo, André? Eu achava que ele estava entrando na prisão para ficar na condicional. De dia em casa, à noite eu estava preso. Mas era o que tinha. Meu pai não estava podendo dar pensão, passando necessidade em casa, escolher emprego, irmão. Irmão, tu quer me deixar... Quando tem um jovem que está precisando, irmão, de trabalhar, ele quer escolher. Não, eu não quero trabalhar, isso aqui tem que acordar 5 horas da manhã. Não, eu não quero trabalhar, isso aqui tem que trabalhar à noite. Eu não sou da noite. Ai, 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 meu Deus. Aí, ó, hoje vocês que são novos, vocês têm uma mente para tecnologia muito melhor que a minha. Hoje você pode ganhar dinheiro na internet, trabalhando na internet e ganhando dinheiro, ganhar dinheiro. Hoje tem adolescentes de 16 anos, jovens de 18 anos, ficando milionário porque sabe lidar com a internet e ganhar dinheiro com a internet. E você aí, ó. Ninguém me ama, ninguém me quer. Aí namora a menina, não tem R$1 para comprar um hambúrguer, para comprar uma pizza, ela fica na do sogro ainda, da sogra. Ah, irmão. Ei, Jesus. Família sob ataque. Eu estou falando de ataques do inferno que estão destruindo famílias. Ou a gente muda esse jogo, irmãos, ou então a gente vai continuar medíocres. Jovens adolescentes dessa casa, estudem, façam uma faculdade, vai estudar porque tem como passar na pública, estuda. Ou então, vou te dar uma dica aqui que eu já dei, há muito tempo eu não falo sobre isso. Você que é jovem aqui, que não tem uma família que tenha condições de pagar uma faculdade, vou te dar a planta aqui. Faça um ensino médio técnico. E se for o caso que às vezes você quer precário técnico, vai depois faz um curso técnico, depois, em vez de você ir para a faculdade, faz um curso técnico, faz para ser eletricista, para ser uma outra enfermagem. Aí o que vai acontecer? Se você sair do ensino médio e não quiser ser ninguém, você vai ganhar no máximo um salário mínimo. Fora isso, só se acontecer um milagre, você quer na graça de alguém, que tudo bem. Mas fora isso, é só um salário mínimo. Mas se você for fazer um técnico, você já vai para 2 a 3 salários mínimos. Com 2 a 3 salários mínimos, você já consegue pagar uma faculdade. A faculdade que eu quero é, cara, ok, qual é a mais barata que eu possa fazer, me identificar, que eu vou fazer essa, para mim, depois que trabalhar, eu fazer o que eu quero. Larissa queria ser médica. Falei, filha, eu não tenho condições de pagar uma faculdade, dá desconto hoje. Medicina no Brasil é desconto. E detalhe, eu não deixei as minhas filhas fazer, orientei, né, no caso, para não fazer pública, porque você já sabe, eu não vou estar nesse detalhe. E aí, falei, vamos fazer o seguinte, faz farmácia. Não é ser médica, mas está dentro do contexto.
Quando você estiver exercendo a sua profissão, você vai ter um salário bom. De repente, junta eu e você, a gente consegue pagar uma medicina depois. Hoje, ela já, pela experiência que ela está tendo na área, ela quer fazer uma pós em uma outra área que está ligada a isso, ela já nem pensa mais em ser médica. Porém, ela está fazendo o que dá para fazer, para depois chegar no sonho, se ela ainda tiver o sonho de fazer, porque eu ainda quero que ela realize o sonho, se for ainda o sonho dela. A Isabel está fazendo arquitetura. Não sabia o que ia fazer. Primeiro, eu sei que a gente pensou que ela ia ser estilista, porque desenhava muito, tal. Depois, não sabia o que ia fazer, se apaixonou por design de interior, então faz design de interior. De repente, antes de começar a faculdade, se apaixonou por arquitetura, faz arquitetura. E era o meu desejo, era o meu desejo de ser um dia. Estou tendo esse privilégio sem impor, sem falar para ela fazer, ela escolheu. Está aí fazendo. Pode ser que as duas sejam chamadas para o ministério e nem exerça a função, mas eu fiz a minha parte. E também elas podem fazer parte do ministério e também podem exercer suas funções seculares, não há problema nenhum. Depende da maneira que Deus pode chamar ou não. Mas se Deus não chamar também para o ministério, então elas também têm hoje condição de ter um bom emprego e um salário mais digno. Então faça alguma coisa. O meu sonho é um dia essa igreja ter condições financeiras e eu poder pagar a faculdade pelo menos para dois jovens, fazer algo assim para o que se destacar vai ter o direito à bolsa. Alguma coisa. Aí esses dois, quando se formar, a gente vai fazer um pedido. Ó, você se formou, nem pô, mas a gente falou, quando você se formar e começar a trabalhar, vamos fazer um fundo aqui na igreja para pagar de mais 4. A igreja continua pagando de 2 e vocês me ajudam a pagar de mais 2. Isso é possível, irmãos. Isso é possível. Dá oportunidade para quem não pode. Mas não espere isso acontecer, não. Isso não pode hoje. Não, que legal. Vou esperar. Aí tu fica com 10 anos, não sei, daqui a 10 anos, não sei quando Deus vai me permitir, se Ele vai permitir, mas 10 anos Ele me permitir esse sonho realizar. Já perdeu 10, já perdeu 2 faculdades. Então vai estudar, irmão. Como pais cristãos, eu vou parar nesse ponto aqui. Como pais cristãos, precisamos disciplinar nossos filhos à luz da Bíblia com sabedoria, pois a disciplina bíblica livra a criança da morte. Eu quero uma atenção dos pais aqui, irmãos. E aqui eu estou falando de criança, não estou falando de adolescente para cima. Porque a disciplina vai mudar, a maneira de disciplinar é diferente do que eu vou dizer aqui agora, que é para criança. Disciplinar os filhos, e a Bíblia te dá o caminho, impede o seu filho de morrer, não de impedir de morrer, impede dele morrer fora da hora. Fora da hora. Como Provérbios 23, 13 e 14. Escute em nome de Jesus isso. Não evite disciplinar a criança. Está na NVI. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim livrará da sepultura. Segundo a palavra de Deus, a vara também é um instrumento de correção. É só usar a vara com sabedoria e prudência, a fim de ensinar os nossos filhos a forma correta de proceder em toda a sua existência. É importante dizer que toda criança precisa de limite, precisa aprender a ouvir não, e precisa aprender a correção, aprender que a correção é necessária. Tem que corrigir. Vou dar um exemplo para você lá em casa. Eu ensinei elas quando crianças, dizendo o seguinte, olha, se vocês verem alguma coisa errada e mentir,
e eu descobrir, vocês vão apanhar. Mas se você fizer qualquer coisa errada e não mentir, chegar a falar a verdade para mim, eu não vou bater em vocês. Mas eu vou ter que corrigir vocês. E por que o papai vai ter que corrigir vocês? Porque se vocês não forem corrigidos, vocês vão continuar repetindo o mesmo erro. E toda vez que a gente erra, a gente tem que ser corrigido. Então, falou a verdade, pode ser até uma coisa que me deu raiva na hora. Mas eu vou cumprir a palavra, não vou bater em vocês. Mas vou ter que disciplinar. E assim fui fazendo com elas. Então, presta bem atenção. Eu fiz um curso, a pastora, sobre paz para toda a vida, à luz da palavra. E depois desse curso, eu apliquei esse princípio que eu vou te ensinar aqui agora. Isso aqui é para criança. Pai, escuta o que eu vou dizer para você. Vou te ensinar como você vai disciplinar seu filho à luz da Bíblia e que vai funcionar muito bem. Pega uma varinha de goiabeira. Eu estou assim, lamentando porque eu não peguei uma hoje. Pega uma varinha de goiabeira. Aí você vai sentar com seus filhos. Eu fiz isso com as minhas. Senta aqui, filho. Então, eu vou ler o texto da Bíblia aqui para vocês. Aí você lê esse texto aqui de Provérbios 13 e 14. Está vendo? Olha. Papai do céu está dizendo para mim, como papai, como mamãe, que se você fizer qualquer coisa errada, está vendo essa varinha aqui, ó? Aí você faz assim, ó. Então, ela vai cantar em você. Ela vai cantar em você. Então, olha só. Vamos combinar um negócio aqui. Toda vez que você fizer alguma coisa errada, eu vou pegar a varinha e vou falar assim, filho, não faça mais isso, tá bom? Porque senão o que vai acontecer? Aí a varinha vai cantar. É isso mesmo. Aí você guarda a varinha, bota um lugar, arruma um lugar para a varinha, coloca a varinha lá. Ele errou de novo na mesma coisa. Você pega a varinha de novo, pela segunda vez. Filho, lembra o que o papai falou? Então, você está dando mole. Já falei para você não fazer, você está fazendo de novo. Se você, aí, ó, na terceira, não tem conversa. Ó, na terceira, ó, o que vai acontecer? A varinha vai cantar. Isso. Irmãos, vai ter hora que você só vai olhar para a criança e para o lugar da varinha. Irmãos, como esse negócio funciona, irmãos? Sabe quantas vezes eu dei varada nas minhas filhas? Nenhuma. Se você precisar de usar, vai lá na perninha assim, como devagarzinho você está na perna. Porque o problema não é bater, irmãos. É que tem pai que quer espancar. Isso não. Não se espanca, filho. E tem idade. Virou adolescente, irmão. Não tem varinha, não tem perna de 3, não tem fio, não tem cabo de vassoura. Aí é na ideia mesmo. Não tem jeito. Se você não usou a varinha, deu mole. Deu mole. Ah, apóstolo, eu não concordo não. Tudo bem, então não usa a varinha, faz do teu jeito. Mas eu estou usando para você o seguinte, porque o texto está dizendo, é vara mesmo, eu fui em todas as traduções. É para usar vara. Está na Bíblia, irmãos. Não caia nessa filosofia satânica de dizer que o pai não pode dar um tapa. É por isso que essa sociedade está como está, irmãos. É por isso que já tem filho e filha querendo bater na cara do pai. Eu estou pregando para você, minha filha de 20 anos está assim, ó. Ela não está olhando para mim com raiva. Ela não está com ódio de mim. Ela não está ali batendo a perna, tipo assim. Não, ela está ali assim, ó. Sabe por quê? Porque, irmão, se você cumpriu a Bíblia, tem resultado. Tem resultado. É só saber fazer. Faz que você vai ver. Escute, corrigir a criança com vara, dar limite a ela. E saber dizer não, também é uma atitude de amor.
Viu, pai? Viu, mãe? Que tem uns panacas aí, umas panacas, que não quer dizer não para o filho. Pai e mãe que não sabe dizer não, são panacas. Perdeu a noção. Não também é amor. Não também é ensinamento. Minhas filhas nunca foram abusadas por homem algum. Porque quando elas eram crianças, que papai queria dormir na casa da fulana e tal. Não. Deixa o papai falar para você. Papai não deixa porque, infelizmente, a gente não conhece todo mundo, a gente não está no coração de ninguém, e muitas crianças são tocadas nas partes íntimas. Eu falava com elas. Eu sei que vocês não vão gostar, mesmo falando o que eu estou dizendo, você não vai entender nada, vai chorar, vai espelhar, não tem problema não. Quando vocês ficarem numa certa idade, vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo. E quantas meninas que estão aqui, mulheres que estão aqui, que foram tocadas por parentes, o melhor amigo da família. Então não podemos brincar, queridos. Não podemos brincar com esse negócio. Tem que saber dizer não. Agora, para você levar a sério o que eu estou dizendo para você, coloca aí para mim Provérbios 13, 24, na NAA, Almeida atualizada. Provérbios 13, 24, depois Provérbios 29, 17. Eu preciso que vocês leiam esse texto, porque olha aqui para mim. Depois que você ler esse texto aqui, se você não entender o que eu estou dizendo, eu já não sei o que faço mais para você entender. Você precisa disciplinar. Vamos lá, igreja? 1, 2, 3, vai. Você está entendendo o que Deus está dizendo? O pai que deixa de exercer a disciplina com a vara, ao invés dele estar mostrando uma atitude de amor, não é amor, é de ódio. Você, na verdade, está odiando e não está amando. Porque lá o texto diz que quando você corrige com vara, você livra ele da sepultura, você livra ele da morte. Vai lá, 29, 17. Provérbios 29, 17. Vai, está lá? Vamos lá, 1, 2, 3, pode ir. Não corrija não, que ao invés de você ter prazer, você vai ter tristeza. Ao invés de você ter descanso, quantos pais e mães que sofreram para criar os filhos e continuam sofrendo porque agora dão dor de cabeça para os pais. Pai e mãe que não dorme hoje porque o filho está fazendo o que não deve, não sabe, não tem limite para chegar em casa. Irmãos, nós precisamos mudar essa história. A família está sob ataque. Ou a gente muda essa história, ou a gente vai continuar vivendo esses malefícios que estamos vivendo. Começando a encerrar, a disciplina é toda ação instrutiva e discipuladora. Pois a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discipular. De fato, uma pessoa bem discipulada é uma pessoa bem educada, bem discipulada. Como pais, devemos educar nossos filhos no temor e na demonstração do Senhor. E os filhos devem honrar e obedecer os pais, conforme ordena a palavra de Deus. Guarde uma coisa em seus corações: a correção e disciplina, embora possam ser dolorosas, são demonstrações de amor e cuidado. A correção visa o crescimento, a sabedoria e a proteção do filho, e não o castigo cruel. Então, amados, em nome de Jesus, os nossos filhos estão sob ataques, mas a gente pode mudar essa história.
O que Deus quer gerar em mim e você nesta noite? O que aconteceu com Davi? O diabo roubou, saqueou, por uma negligência, ele amargurou-se, chorou, mas agiu, buscou o Senhor. E eu estou te ensinando à luz da palavra, como você educar seus filhos, como você ensinar os seus filhos, para você ter o mesmo resultados que eu estou tendo hoje com as minhas. E te digo mais, está amarrado em nome de Jesus que eu vou dizer, mas se porventura elas se afastarem, já não vai ser porque eu não fiz o meu papel, é a escolha delas. O que eu espero que elas nunca façam, e eu falo para elas, não é só uma tristeza que vocês vão gerar no meu coração, não, é no de Deus. Não quebre aliança com Ele. Nos 15 anos das duas, foi um sacrifício dar os 15 anos que elas queriam. Mas na minha mensagem eu disse para as duas, o maior legado que eu poderia dar a vocês não é essa festa. O maior legado que eu poderia dar a vocês é o que eu já dei e continuo dando, é ensinar vocês no caminho do Senhor. Eu vou passar um dia, mas quando eu partir para a eternidade, continue honrando esse Deus maravilhoso. E dia após dia eu vou ensinando, vou dando toque, né? E para a glória de Deus, irmãos, eu me sinto um privilegiado de ter uma família linda e maravilhosa, uma esposa maravilhosa, filhas lindas, que estão servindo ao Senhor comigo com alegria. Você pode glorificar o Senhor por isso? A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.